Now I believe. Agora creio, Senhor. All things are possible. Tudo é possível. I believe. Agora creio. Now I believe. Agora creio. Now I believe. Agora creio. All things are possible. Todas as coisas são possíveis. Agora creio. You say, well, Brother Branham, I believe this now. I don't hardly. Now, wait just a minute. Você diz, bem, irmão Brennan, eu creio nisto e eu dificilmente... Agora espere apenas um minuto. If God promised to do these things and said they'd be in the last days, and your creed will keep you from it, that's a good sign. I can see the disease sign on you. It's spiritual amnesia. Se Deus prometeu fazer essas coisas e disse que elas estariam nos últimos dias e seus credos afastariam vocês delas, este é um bom sinal e eu posso ver o sinal da enfermidade em vocês. Isto é amnésia espiritual. You've forgotten to identify yourself with the Word. Vocês têm se esquecido de se identificar com a palavra. You say, I don't believe that the sick are healed. You got spiritual amnesia. Vocês dizem, eu não creio que enfermo é curado. Você tem amnésia espiritual. You say, I don't believe in the baptism of the Holy Ghost. Spiritual amnesia. Se você disser, eu não creio no batismo com o Espírito Santo, amnésia espiritual. You say, I don't believe God promised to do these things in the last days. Then you've listened to a creed or some doctrine instead of the Bible. You have spiritual amnesia. Se você disser, eu não creio que Deus prometeu fazer estas coisas nos últimos dias, então você tem ouvido a um credo ou alguma doutrina em vez da Bíblia. You don't know where you do belong then. You're confessing a Christian and denying the Word. Você tem amnésia espiritual, você não sabe a que você pertence então. Você está se confessando um cristão e negando a palavra. Brings you right back to spiritual amnesia again. Don't know where you stand. You got spiritual amnesia. You can't identify yourself with the Scripture. Traz você diretamente de volta à amnésia espiritual novamente. Veja, não sabe onde você se posiciona. Você tem amnésia espiritual. Você não pode identificar com as Escrituras. You have to be with the disciples. You have to be with all the Scripture. With the church when it's commissioned. Você tem que estar com os discípulos. Você tem que estar com toda a Escritura. Com a igreja quando está ou esta é comissionada. But now, when the church was commissioned, go ye into all the world and preach the gospel, these signs shall follow them that believe. That was her commission. Porém, nessas circunstâncias, quando a igreja foi comissionada, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, estes sinais seguirão os que crerem. Esta foi sua comissão. Now, that was the commission. Agora eles têm. Aquela foi a comissão. But they have gotten a bad case of this spiritual amnesia, just like Eve got on her round through the garden one day. No entanto, eles têm adquirido um caso ruim desta amnésia espiritual, exatamente como Eva adquiriu aos redores do jardim um dia. Now she's like Israel, suffering from this same disease. An allergy from a seminary diet. That'll give you spiritual amnesia. Assim sendo, ela está como Israel, sofrendo desta mesma enfermidade, uma alergia, uma dieta de um seminário que lhe dará amnésia espiritual. Get some seminary diet, and you'll get an allergy. And then the first thing you know, you'll get amnesia real bad. You don't believe anything the Bible says. Toma alguma dieta de seminário e você pegará uma alergia e daí a primeira coisa que você sabe, você sofrerá amnésia realmente ruim. Você não crê em coisa alguma que a Bíblia diz. That's what's the matter with the church today.
Isto é o que aconteceu com a igreja hoje. That's what's the matter. We can't have revival today. Este é o problema pelo qual não podemos ter reavivamento hoje. That's what's the matter with the people today. They've been so drug over coals of everything and every ism that can hatch up till they don't know what is right and wrong. Isto é o que acontece com as pessoas hoje. Elas têm estado tão drogadas com tudo e cada ismo que surge até o ponto em que eles não sabem o que está certo ou errado. Exactly. She can't remember her Lord. She can't remember His Word. She can't remember the promise. Exatamente. Ela não consegue recordar de seu Senhor. Ela não pode se recordar da palavra dele. Ela não pode se recordar da promessa. That was what was the matter with Israel when Jesus come on the scene. They could not remember that a virgin shall conceive. Aquilo foi exatamente o que aconteceu com Israel. Quando Jesus veio à cena, eles não podiam se recordar que uma virgem conceberá. They could not remember that Moses said, "The Lord your God shall raise up a prophet like unto me." Amen. They had spiritual amnesia. Eles não podiam se recordar que Moisés disse: "O Senhor vosso Deus levantará um profeta como eu." Eles tinham amnésia espiritual. That's exactly what the church has got today. He said it shall come to pass in the last days that these things would take place that we see taking place, and the church set nothing and full of us. Amen. What is it? Spiritual amnesia. Isto é exatamente o que a igreja hoje tem. Ele disse: acontecerá nos últimos dias, que estas coisas aconteceriam, que nós vemos acontecendo e a igreja se senta tão morta quanto às 12 horas. Que é isto? Amnésia espiritual. Amen. We call ourselves Pentecost and can't identify ourselves in the word when it's preached in the power of the resurrection. And doing exactly what He said He would do. Nós nos chamamos pentecostais e não podemos identificar, e não podemos nos identificar com a palavra quando ela é pregada no poder da ressurreição de Cristo. E Ele aqui entre nós, realizando isto e fazendo exatamente o que Ele disse que faria. Then watch out. Our denominational system has got us into spiritual amnesia. Então observe, nosso sistema denominacional tem nos colocado numa amnésia espiritual. We're suffering. We don't know where we belong. One takes his papers from this church to the other church, and this church, and this ism, and that ism. See? Nós estamos sofrendo. Nós não sabemos a que pertencemos. Um leva seus papéis desta igreja para outra igreja, e esta igreja, e este ismo e aquele ismo vem. What we need again is another Amos to come on the scene. But thus saith the Lord. O que nós precisamos novamente é de um outro Amós que venha à cena com assim diz o Senhor. Amen. But we receive Him not like they did. Nós o receberíamos tal como eles fizeram? They never received Him. They wouldn't receive Him today. Eles jamais o receberam. Eles não o receberiam hoje. He couldn't get his head in a place hardly to preach. Now that's exactly right, because the church is suffering with this spiritual amnesia. Ele não poderia ter sua cabeça num lugar dificilmente para pregar. Ora, isso está exatamente correto, porque a igreja está sofrendo com esta amnésia espiritual. Now, why? God promised in this last days, when the Son of Man would be revealed, according to Luke 17th chapter, at the sign that was taking place in Sodom would take place again, and agora por quê? Deus prometeu nestes últimos dias, quando o Filho do Homem for revelado, de acordo com Lucas 17, o sinal que aconteceu em Sodoma aconteceria novamente. And the people see it done, and some of them don't even believe it. E o povo vê isso acontecer e alguns deles nem mesmo creem. They think it's telepathy. They think it's a devil spirit. What is it? They're suffering with spiritual amnesia. Eles acham que é telepatia. Eles pensam que é um espírito do diabo. O que é isto? Eles estão sofrendo com amnésia espiritual. Exactly, they can't understand the Lord. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. What He was then, He is now. E exatamente isto. Eles não podem compreender o Senhor. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O que Ele foi então, Ele é agora. But what's happened?
just can't identify herself no more with the Word. Mas o que tem acontecido realmente não podemos nos identificar com a palavra. Why, she don't know whether she's a lodge or whether she's a church. Porque ela não sabe se ela é uma loja ou se ela é uma igreja. She don't want to be called a lodge and she can't be called a church. Because to be called a church would identify herself with Christ. Ela não quer ser chamada de uma loja e não pode ser chamada de uma igreja, pois para ser chamada de igreja deveria se identificar com Cristo. That gives her spiritual amnesia and she don't want to be called a lodge. Isto lhe causa amnésia espiritual e ela não quer ser chamada de loja. So it ain't the Pentecostal church, a Methodist church, a Baptist church, it's a Pentecostal lodge, Methodist lodge, and Baptist lodge. Because she can't be identified with the Word. Assim ela não é a igreja pentecostal, a igreja metodista, a igreja batista. Ela é a loja pentecostal, loja metodista e loja batista, pois ela não pode ser identificada com a palavra. And when the Word's made manifest, they still don't believe it. E quando a palavra se faz manifesta, mesmo assim eles não creem nela. See, spiritual amnesia. Can't identify themselves. They don't know where they belong. That's right. Isto é uma enfermidade, amnésia espiritual. Não podem se identificar. Eles não sabem a que eles pertencem. Isto é correto. It's just exactly like hybriding something. As I've often said, I always thought one of the most dumbest things I ever seen was a mule. See, he's a hybrid. Isto é exatamente como que hibridizar alguma coisa, como eu tenho frequentemente dito. Eu sempre pensei que uma das coisas mais estúpidas que eu já vi foi uma mula. Vejam, ela é híbrida. See, his mother was a mare, his daddy was a donkey, and he don't even know where he belongs. Vejam, sua mãe era uma égua, seu pai um jumento, e ela nem mesmo sabe a que pertence. And the first thing you know, you can breed him and get a donkey and then get the mule, but the mule can't breed itself back again. E a primeira coisa que você sabe, você pode fazê-la emprenhar-se e obter um jumento e daí obter uma mula, mas a mula não pode procriar novamente. See, you can't teach him nothing. He's hard-headed. You'll never do anything. You can set them big long ears and he'll wait the longest day of his life just before he dies to kick you. Vejam, ela não pode. Você não pode ensinar-lhe nada. Ele é um cabeça dura. Você jamais dirá qualquer coisa. Você não pode acertar aquelas grandes e longas orelhas. E ela aguardará até o mais longo dia de sua vida, exatamente antes dela morrer, para te chutar. That's all. He's always waiting for something to bust it on you if he can. É tudo. Ela está sempre aguardando por alguma coisa para bater isto sobre você, se ela puder. That puts in mind a lot of so-called hybrid Christians. E isto me coloca em mente tantos assim chamados cristãos híbridos. They've hybrid in church until they got the disease of spiritual amnesia. They can't reproduce nothing. Eles têm hibridizado a igreja até o ponto de adquirirem a doença da amnésia espiritual. Eles não podem reproduzir nada outra vez. Again. You talk about hybrid corn. Hybrid corn is nothing. It's the worst thing you ever put in your mouth. Anything hybrid. Eles falam a respeito de milho híbrido, que nada é. É a pior coisa que você já colocou em sua boca. Qualquer coisa híbrida. That's the reason you have to take these little hotbed plants and hybrid stuff and spray it and doctor it and baby it. Why? Because you can't keep the bugs off of it. Esta é a razão pela qual você tem que pegar essas plantinhas sensíveis, coisas híbridas, e pulverizá-las e medicá-las e animá-las. Por quê? Porque elas não podem manter os micróbios fora delas. But a genuine thoroughbred, you don't have to put no disinfectant on him. Mas um genuíno puro sangue, você não tem que aplicar nenhum desinfetante nele. They keep the bugs of unbelief off. But a real, genuine, spirited man. Ele tem poder em si mesmo de manter os insetos fora dele. Isto é o que se necessita para manter os vermes da incredulidade fora de um real e genuíno homem espiritual.
taking on you, and you're going to talk to him and say boy, I want you to do this out. You sit there, and big ears working them down. I've seen a lot of Christians about like that, so-called. Tome velho mulo e vá e lhe fale e diga, rapaz, eu quero que você faça isso e aquilo. Ele ficará lá, aquelas enormes orelhas mexendo para cima e para baixo. Eu tenho visto muitos cristãos assim como isto, assim chamados. You say, Jesus Christ the same yesterday and forever. These signs shall follow them believe. I believe the days of miracles is past. Vocês dizem, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esses sinais seguirão aos que crerem. Eu creio que os dias dos milagres se passaram. See, he don't know what he does believe. He don't know nothing. He don't know where he comes from. He don't know where he's going. Vejam, eles não sabem realmente o que ele quer. Ele não sabe nada, ele não sabe de onde ele veio, ele não sabe para onde ele está indo. He's got horse amnesia. He don't know where he come from, he can't go no farther. Ele está com amnésia de cavalo, ele não sabe de onde ele vem, e ele não pode nem ir adiante. But I like a genuine thoroughbred. Oh, he's gentle, you can talk to him. Porém, eu gosto de puro sangue genuíno. Ele é gentil. Você pode conversar com ele. He knows who his papa was, who his mama was, who his grandpa and grandma was. He's got pedigreed papers to show where he come from. Ele sabe quem foi seu pai, sua mãe, quem foi seu avô, a sua avó. Ele tem pedigree para mostrar de onde ele procede. Now, like a pedigreed Christian that can go all the way back to the Word of God to the day of Pentecost and identify themselves there with the faith where the power of the Holy Ghost came upon them. That's a pedigreed Christian. Eu gosto de cristão de linhagem que pode ir por todo o caminho de volta à palavra de Deus ao dia de Pentecostes e identificar-se lá com os santos, onde o poder do Espírito Santo veio sobre eles. Este é cristão de linhagem. He knows where he comes from. He's not identified with Methodist, Baptist, or nothing else. He's identified in God's Word. Ele sabe de onde ele procede. Ele não está identificado com a metodista, batista ou nada mais. Ele está identificado na palavra de Deus. He knows exactly where he's standing with. Ele sabe exatamente onde ele se encontra. The royal blood of his Father flows through him. The blood of Jesus Christ. O sangue real de seu Pai corre nele. O sangue de Jesus Cristo. He knows what it does. He believes every word. God works through him and confirms it with the signs that he promised to follow. Ele sabe o que ele opera. Ele crê em toda a palavra. Deus opera através dele e confirma isso com os sinais que ele prometeu seguir. Yes, you know spiritual amnesia. He's a genuine thoroughbred. I like that. Ele não tem amnésia espiritual. Ele é genuíno puro sangue. Eu gosto disto. But the church today has got a bad case of spiritual amnesia. Mas a igreja hoje tem tido caso ruim de amnésia espiritual. It doesn't know where it belongs. It's forgot all about it. Forgot all these things that makes it a church. Ela não sabe a que ela pertence. Ela tem esquecido tudo sobre ela. Esqueceu todas estas coisas que a tornaram uma igreja. What made us so rich as we are? It's got into the place of Laodicea again. Back into that rich place like Israel. O que nos fez tão ricos quanto nós somos? Isso chegou a lugar de Laodiceia novamente, de volta para aquele rico lugar onde estava Israel. Was when it was poor and had to trust God for everything it could do, everything that God had trusted God, then God was with it and it was spiritually moved on. Quando ele era pobre e teve que crer em Deus por tudo que ele podia fazer, tudo que ele tinha, ele cria em Deus, então Deus estava com ele. E ele era espiritual e prosseguia. But when he got rich, here's what happened. Their cities built up, and their women got immoral. Their men permitted it. Their preachers let down the bar, and they just denounced the prophets. Mas quando ele enriqueceu, aqui está o que aconteceu. Suas cidades construídas e suas mulheres ficaram tão imorais. Os homens delas permitiram isto. Seus pregadores deixaram cair as barras e eles denunciaram os profetas.
And that's the kind of a condition they got into. What caused that was forgetting where them blessings come from. E esta é a espécie de condição em que eles entraram. O que causou isto foi o fato de que se esqueceram de onde aquelas bênçãos vieram. You Methodists, you Baptists, you Presbyterians, you Methodists can remember John Wesley. E vocês metodistas, e vocês batistas, e vocês presbiterianos, vocês metodistas, podem se lembrar de John Wesley? You Baptists of John Smith wept for the affairs of people until his wife would have to lead him to the table, his eyes to swell shut from crying and praying all night long. What's the matter? Vocês batistas e John Smith chorou sobre as questões do povo até que sua esposa teve que conduzi-lo à mesa. Seus olhos incharam de tanto chorar e orar a noite toda. Qual é o problema? John Wesley said that one of the great things, I believe it was one of the early Methodist fathers said, the disgrace of the daughters of the Methodist Church was beginning to get so early they were wearing rings upon their finger. What would he say now with shorts on? John Wesley disse que uma das notáveis coisas, eu creio que isto foi um dos pais metodistas primitivos que disse, a desgraça das filhas de nossa igreja metodista começou assim mundialmente. Elas estavam usando anéis em seus dedos. Que diria ele agora usando shorts? What happened? Spiritual amnesia. O que aconteceu? Amnésia espiritual. That's right. Exactly what it is. Forgot where you come from. Exatamente o que isto é. Esqueceu de onde veio você. You got all these things because God's goodness did it to you. Vocês têm todas estas coisas porque as dádivas de Deus, bondade, concedeu isto a vocês. You think this is a strange thing? It's exactly with the Christ, the prophecy. Vocês acham que isto é uma coisa estranha? Isto está exatamente com o Espírito de Jesus Cristo, a profecia. In Revelation, the 3rd chapter, it said, because thou sayest, I am rich, I have need of nothing, and know not that thou art poor, blind, wretched, miserable, naked, and don't know it. See, don't know it. Em Apocalipse capítulo 3, ela diz, pois dizes, sou rica e abastada e não tenho falta de coisa alguma, e não sabes que és infeliz. Sim, miserável, pobre, cega e nua. Vejam, não sabem disto. What is it? Spiritual amnesia. They don't know it. O que é isto? Amnésia espiritual. Eles não sabem disto. The churches has got the money now. As igrejas têm obtido o dinheiro agora. There's not a church or in the country, a denomination, what's worth millions times millions of dollars. Não há uma igreja, dificilmente no país, uma denominacional, que não tenha reservas de milhões vezes milhões de dólares. Building millions and millions of dollars in buildings and things, and preaching the coming of the Lord is at hand. Construindo milhões e milhões de dólares em prédios e coisas, e pregando que a vinda do Senhor está próxima. Rich! And said, I have need for nothing. The best educated preachers they ever had. No more theologian than they ever know. And they got the biggest buildings, the best selected places in the city. Rica! E diz, eu não tenho falta de nada. Os pregadores mais educados que eles já tiveram conhecem mais teologia do que já conheceram. E eles possuem os maiores edifícios, os melhores lugares da cidade. They got the right of way to anything they want to do. And then what did they do? Got spiritual amnesia and forgot that it was God that done that for them, just like Israel. And eles têm a permissão para qualquer coisa que eles queiram fazer. E daí o que é que eles fizeram? Adquiriram amnésia espiritual e se esqueceram que foi Deus quem fez aquilo por eles, exatamente como Israel. The Bible prophesied Jesus Christ sent his angel to John and said this last church age would have this spiritual amnesia.
E a Bíblia profetizou. Jesus Cristo enviou seu anjo a João e disse: esta última era da igreja teria esta amnésia espiritual. They were wretched, remember, they think they're big, they think they got something, but he said they were miserable, wretched, poor, blind, naked, and didn't know. And so we'll tell them. Eles eram infelizes, lembrem-se. Eles pensam que são importantes. Eles acham que possuem alguma coisa. Porém, ele disse que eles eram miseráveis, infelizes, pobres, cegos, nus, e não sabiam. E não há nenhum meio de os fazer saber. Now, if a man was out on the street, disgraced, or a woman, naked, on the street, blind, that would be a pitiful shape to be in that. Assim sendo, se um homem estiver aqui fora na rua, desgraçado, ou uma mulher nua na rua, cega, esta seria uma forma deplorável, o fato de estar naquela condição. But then, if they had the right mind, know who they was, that they was a human being, and they were supposed to wear clothes. Mas então, se eles tivessem suas mentes certas, saberiam que eles eram seres humanos e que eles estavam supostos a usarem roupas. Well, you go out there, there's human beings supposed to be identified with human race. And out there, wretched, miserable, blind, and naked. And you go to him and say, brother, you're naked. Bem, você sai lá fora, eles são seres humanos supostos a serem identificados com a raça humana, e lá fora, infelizes, miseráveis, cegos, nus, e você vai a ele e diz: irmão, você está nu. Now here I'm Dr. So-and-so, you just abandon your own business. Ora essa, eu sou o doutor fulano de tal, cuide de você, de sua vida. I'll tell you I belong to so-and-so, you ain't got no business, you holy roller, tell me nothing. Eu te digo, eu pertenço a fulano, você não tem nada com isso, você é um santo rolador para me dizer alguma coisa. Diga-lhes, está errado um homem fazer isto e as pessoas fazerem as coisas que elas estão fazendo. E eles permitirão que você saiba que o pregador deles é liberal. Veem o que é isto? Isto é o que eles esqueceram, os mandamentos do Senhor Jesus. Então permita que ele venha e faça os sinais e maravilhas que ele disse que faria. Eles não querem crer nisto. Isto é amnésia espiritual. Veja, eles se esqueceram e eles estão nus e não sabem, não compreenderam isto. Eles pensam, desde que eu pertenço à igreja, é tudo que é preciso. Oh, irmão, isto nada mais significa para Deus do que ser maçom ou qualquer coisa, qualquer outra loja. Pertencer a uma igreja, isto nada significa para Deus. Vocês têm que ser filhos e filhas de Deus. Vocês têm que ser nascidos de Deus. E Deus é a palavra. Quando eu me torno parte de meu pai, eu me torno todo meu pai. When you become part of God, you become God in full. His whole word, you be all of it. Amen. Spiritual amnesia. Quando você se torna parte de Deus, você se torna Deus por completo. Toda a sua palavra, você crê em toda ela. Amnésia espiritual. What if you didn't know your name was what it was? If you come from a fine family, which I hope you did. If you come from a fine family of people, and what if you forget that family name? And you go out here living disgraceful. E que haveria se você não soubesse qual era o seu nome? E se você fosse
você viesse de uma boa família, o que espero que você tenha vindo? De uma boa família de pessoas. E que seria se você esquecesse o nome da família e você saísse daqui vivendo miseravelmente? They say, aren't your name Jones or whatever? Well, I don't know who I am. See? All right, see, that's a horrible thing to be. A horrible condition to get into. Eles diriam, não é o nome de você ou de vocês, Jones, ou qualquer que você fosse. Bem, eu não sei quem eu sou. Vem, tudo bem, vejam. Esta é uma coisa horrível para ser, uma condição horrível para se sair ou para se cair nela. Well, that's just where the church has got. Bem, isto é exatamente onde a igreja tem chegado. It's supposed to be the representation of Jesus Christ. Ela estava suposta a ser a representação de Jesus Cristo. Yeah. But it's forgotten that because it's got injected into it creeds and denominations. Yeah. That they've accepted that instead of the Word. Porém, ela se esqueceu disto, porque ela tem injetado em si credos e denominações que têm aceitado isto em vez da palavra. Yeah. And they're naked, blind, miserable, and don't know it, and no way to tell them. E eles estão nus, cegos, miseráveis, e não sabem disto. E não há nenhuma maneira de dizer isto a eles. Right. I may never be in Birmingham again, but this is one time to go hear it. Yeah. Eu posso nunca mais estar em Birmingham, mas esta é uma vez que eles vão ouvir isto. Vem, vem. Amen. Right. I'm not responsible for nothing but sowing seed. God directs it to the ground we're supposed to go. Correto. Eu não sou responsável por nada exceto semear a semente. Deus a direciona ao chão onde ela está suposta a ir. Forgot. Yes. They forgot the word of the promise. Esqueceram. Sim. Eles esqueceram a palavra da promessa. They forgot. Israel has that kind of fix when Jesus comes. Eles esqueceram. Israel estava naquela condição quando Jesus veio. It had forgot. They looked for, they said they believe there's coming a Messiah. Ele tinha se esquecido. Eles olharam, eles diziam que eles criam que estava vindo um Messias. But when the Messiah come and identified himself by the Word, they had so many traditions till they made the Word of God of no effect. Mas quando o Messias veio para identificar-se pela palavra, eles tinham muitas tradições a tal ponto que tinham tornado a palavra de Deus sem efeito. Spiritual amnesia. E Jesus prometeu exatamente do tempo do fim, como foi em Sodoma, assim seria. E isto seria um identificado, e o povo é tão tradicional a tal ponto que tem tornado a promessa de Deus sem nenhum efeito por suas tradições, amnésia espiritual. Spiritual amnesia is exactly what it is. See, they have forgotten these things. Amnésia espiritual é exatamente o que é isto. Vejam, eles se esqueceram destas coisas. I belong to this. I done this. I danced in the spirit. I did this one. My, that has nothing to do with it. Eu pertenço a isto. Eu tenho feito isto. Eu tenho dançado no espírito. Eu fiz isto. Bem, aquilo nada tem a ver com isto. Nada de forma alguma. Not at all. How can you be a Christian and deny the word? Como pode você ser um cristão e negar a palavra? You can't do it. God is the Word. The Word's in you. You and the Word are the same. All the Word is, you are. Amen. Você não pode fazer isto. Deus é a palavra. Se a palavra estiver em você, você e a palavra são o mesmo. Tudo que a palavra for, você é. Amém. If I'm living in this generation, what this portion of words promise in this generation, I've got to be that. If I'm going to be a Christian, I've got to be identified with all that the Bible preaches and stands for. Se eu estou vivendo nesta geração, que esta porção da palavra tem prometido para esta geração, eu tenho que ser isto. Se eu vou ser um cristão, eu tenho que ser identificado com tudo aquilo que a Bíblia prega e sustenta.
Hallelujah! Don't call me a holy roller anyhow, and I feel pretty religious right now. Aleluia! Vão me chamar de um santo rolador de qualquer forma. Eu me sinto muito religioso neste exato momento. Sim, Senhor. I've got to be identified with everything that Bible claims. Eu tenho que ser identificado com tudo que a Bíblia afirma. And give it claims. And if I haven't been stricken with this modern day spiritual amnesia, I will be and can't be identified with it. If I deny it, then I've got spiritual amnesia. E ela dá suas alegações. E se eu não tenho sido atingido com a amnésia espiritual desses dias modernos, eu serei e posso ser identificado com ela. Se eu a negar, então eu sofro de amnésia espiritual. Something has happened. I've accepted a creed or a doctrine or some church or a group of men. I can't do it. When yet the Word comes and identifies itself. Alguma coisa tem acontecido. Eu aceitei um credo, ou uma doutrina, ou algo, igreja, ou alguma igreja, ou um grupo de homens. Eu não posso fazer isto quando ainda a palavra vem e se identifica. That's why Jesus wasn't recognized. Isto é o porquê Jesus não foi reconhecido. Oh, they say, well, this man's holy. Our holy priest, our holy this. Eles dizem, bem, este homem é santo, e nosso santo sacerdote, nosso santo isto. And Jesus said, you're of your father the devil, and his works you'll do. Did you know Cain? E disse Jesus, vós sois de vosso pai o diabo, e quereis fazer as suas obras. Offered a good sacrifice too. He was sincere, built an altar, knelt down in worship, and offered a sacrifice and prayed to God. Vocês sabiam que Caim ofereceu um bom sacrifício também? Ele foi sincero, construiu um altar, ajoelhou-se, adorou e ofereceu um sacrifício e orou a Deus. And if God, that's all God requires for you to belong to church and have an altar and pay your tithes and go to church and live a good life, if that's all He requires, He was unjust to condemn Cain because he did the same thing. Yes, sir. Exactly. E se Deus, tudo que Deus requer de você é pertencer a uma igreja e ter um altar e pagar seus dízimos e ir à igreja e viver uma boa vida, se isto for tudo que Ele requer, Ele foi injusto em condenar Caim, pois ele fez a mesma coisa exatamente. But religion means a covering, and you can't be covered by your own good works. Entretanto, religião significa uma cobertura, e você não pode ser coberto pelas suas próprias boas obras. There's only one thing that God will accept, and that's the blood of Jesus Christ. Existe somente uma coisa que Deus aceitará, e isto é o sangue de Jesus Cristo. Amen. That's the only covering. Outside of that, if you say, keep the creed, spiritual amnesia. That's what happened. Esta é a única cobertura. Fora desta, se você disser, mantenha o credo, amnésia espiritual. Isto é o que aconteceu. Now notice, they have forgot their word. They have forgot the Bible. Agora observem, eles têm esquecido sua palavra. Eles se esqueceram da Bíblia. They have forgot the promise. They're trying to live in a glare of what Methodist was, what Baptist was, what somebody... Eles se esqueceram da promessa. Eles estão tentando viver num resplendor do que metodista foi, do que batista foi, do que alguém mais foi. Here's a promise of the day, and God speaking it through His Word and confirming it again, proving that it is so, and they still don't believe it. Spiritual amnesia. Aqui está a promessa do dia, e Deus proferindo-a através de sua palavra e confirmando novamente e provando que ela é assim. Ainda assim eles não creem nela. Amnésia espiritual. That's exactly right. Total amnesia. Absolutely don't believe it all. Isto é exatamente correto. Total amnesianos totais. Absolutamente não creem de forma alguma. A French soldier, I was told a little story before we close. Um soldado francês me contaram uma historiazinha antes de encerrarmos. I didn't know it was even that late. I got about 10 pages of notes here left. Get it some other time. Notice. Eu não sei mesmo se é tão tarde, e eu tenho cerca de 10 páginas de anotações deixadas aqui. Tomarei isto alguma outra hora. A French soldier, they got a bunch of soldiers in from the army, and they had this amnesia. Observem, um soldado francês.
Eles tinham um grupo de soldados do exército e eles tinham esta amnésia. Some shock on the battle. And they had a program, and they called up and let people who had missing loved ones to call and see if they could identify these boys. Esta era causada por choques em batalha, e eles tinham um programa, e eles telefonaram e deixaram pessoas que tinham falta de seus queridos para chamar e ver se eles podiam identificar esses rapazes. No hope for them. Maybe one or two out of it caught it. And then they took the rest of them, they was going to put them in a sanitarium where they'd have to stay the rest of their life. Nenhuma esperança para eles. Talvez um ou dois fora disto a tinham. E então eles levaram o restante deles. Eles estavam indo colocá-los num sanatório onde eles teriam que ficar o resto de suas vidas. Just going up the hillside, train pulling, and they stopped at a station, let the boys get out and stretch their legs. Eles estavam subindo uma ladeira, o trem puxando, e eles pararam numa estação, deixaram os rapazes saírem e esticar suas pernas. The guards got out on the hill to watch them because with amnesia, why they had to watch them. E os guardas saíram sobre o morro para vigiá-los, porque com amnésia, ora, eles tinham que vigiá-los. So they watched one young fellow there. He got out and began to look around that water tank. Looked all around over the hill. Assim eles viram um cidadão jovem lá. Ele saiu e começou a olhar em volta naquele tanque d'água, olhou em toda a volta do morro. He rubbed his face and he studied and he looked again and seen that water tank. Ele esfregou seu rosto e ele estudou. E ele olhou novamente e ele viu aquele tanque d'água. He looked all around the station and he started walking. Instead of the guard stopping him, he followed him. E ele olhou por toda a estação e começou a andar. Em vez do guarda detê-lo, ele o seguiu. He went up over the hill, down a little path, turned to the right, went up over another little hill, and come to a little log cabin. Ele subiu sobre um morro, desceu uma pequena passagem, virou à direita e subiu para um outro pequeno morro e veio para uma choupanazinha de pau. He looked coming out on the porch, an old man with a cane in his hand, come out, throwed his arms around him, said, "My son, I knowed you would return. They told me you were dead, but I knowed you would return." Ele olhou, saindo na entrada, um velho homem com uma cana em sua mão, veio para fora e atirou seus braços ao redor dele. Disse, meu filho, eu soube que você não retornaria. Eles me disseram que você estava morto, porém eu sabia que você retornaria. And the boy come to himself. His amnesia left him. He could identify who he was. He knew that was his father. E o rapaz voltou a si. Sua amnésia o deixou. Ele pôde identificar quem ele era. Ele conheceu que aquele era seu pai. Oh, soldier of the cross, has been shocked with so much training, so many shocks of denomination and creed and things of the world. Why don't you just step off for a few minutes and go looking around at the Bible? Oh, soldado da cruz, que tem se chocado tanto treino, com tanto treino, muitos choques de denominações e credos e coisas do mundo, por que você não sai do seu papel uns poucos minutos e vai olhando em torno da Bíblia? Might wander around, you might find yourself identified here in the Word as a believer. One of these days you might not know Him. You may come to yourself like the prodigal son did and find yourself. Pode encaminhar-se ou desencaminhar-se por aí e você pode encontrar-se identificado aqui na palavra como um crente um destes dias. Você pode não conhecê-lo, você pode cair em si, como o filho pródigo fez, e encontrar-se. You may find your identification in the words of God. Você deve encontrar sua identificação nas palavras de Deus. Someone said the other night long ago, said, but Brother Branham, look at us Pentecostal people, what fine churches we got. Well, we got ministers that's been trained. Alguém disse outro dia, não há muito, disse, mas irmão Branham, olhe para nós, povo pentecostal, com excelentes igrejas nós temos, porque nós temos ministros que têm sido treinados. When a man marries a wife, he doesn't trust in her beauty. No, he trusts in the loyalty of her vow, her word. He doesn't trust in her beauty. He trusts in her loyalty. Ouçam, quando um homem casa com uma esposa, ele não acredita em sua beleza, não. Ele acredita na lealdade de seu voto, sua palavra.
ele não acredita em sua beleza, ele crê em sua lealdade. And that's the way when you marry to God, you don't trust in some big beautiful church you can build, but in the promise that Jesus Christ made, I'm the same yesterday, today and forever. Do you believe that? E esta é a forma quando você casa com Deus. Você não crê em alguma igreja cheia de beleza que você possa construir, mas na promessa que Jesus Cristo fez, que eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente. Você crê nisto?